E a ansiedade que nós estamos falando aqui é a ansiedade Patológica. patológica, porque todos nós temos, em certo grau, ansiedade. E é o natural. Ela nos ajuda a enfrentar o perigo, nos mantém Exatamente. em alerta, né, diante de situações estressoras, enfim. Se você tem esse, sabe, eu vou pregar na igreja, vou levar um sermão na Isso. igreja. Não dá um frio na barriga? Eu sempre tive frio na Opa! barriga. Menino do Vou fazer céu. um sermão na igreja, eu tenho. Vou pregar, eu Eu tenho. tenho que fazer. Ou uma apresentação. Eu faço Você técnica tem. GMDR lá. Borboleta. Ou às melhor. vezes você tá na empresa, aí o chefe te chamou. Você não vai com uma certa ansiedade? Isso aí é normal. Natural, é. O que a ansiedade não pode fazer é te paralisar. Não vou pregar, não vou levar, não vou ministrar, não vou ajudar pessoas. Não né? vou tentar vender para esse cliente, porque o que ele vai pensar se eu tentar abordá-lo para fazer uma venda? Isso. Tem tudo isso. Então, essa ansiedade, sim. Se ela está te paralisando, beleza. Mas todos nós temos ansiedade e a ansiedade em si é saudável. Precisamos da ansiedade. Torna-se patológico quando ela começa a ser algo. Você supervaloriza a ansiedade e você deixa de realizar por causa da ansiedade. É isso que nós estamos A falando. ansiedade ela também fica patológica quando você já não tem mais recurso interno e não consegue resolver os problemas. Segunda questão, segundo tipo de ansiedade que Freud fala, a moral. É a ansiedade moral. A ansiedade moral, ela diz respeito à culpa. Fico ansiosa porque me sinto culpado porque eu não consigo resolver e eu vou dar aqui um exemplo. Quantas clientes... Rapidinho. Cristina, nesse e-mail aí, se você não tiver Instagram, tá? Mas se tiver Instagram é melhor, tá, Cristina? Isso, que aí você beleza. tem lá o acesso. Vai. Moral. Quantas clientes que são casadas e têm filhos vêm? Agora é ansiedade moral, né? Nós falamos Vamos da ansiedade explicar. realista. Okay. Vamos explicar a ansiedade moral. É quando você tem culpa de algo que você não conseguiu realizar. Sente-se culpada. E aí se sente culpada e vem esse adoecimento. Ou Vamos que lá. não conseguiu realizar o que realizou. Mas na visão dela não realiza. O exemplo, tenho filhos, eu não consigo ser uma boa mãe. Por quê? Não, você não consegue ser uma boa mãe? Não, não consigo. Eu tento fazer de tudo, mas eu sinto que nunca está satisfeito as crianças. Aí você vai ver a história da mulher, ela tem alguma falta. Ela vai fazer o quê com aquele filho? Eu vou tentar suprir a falta do meu filho, não na necessidade dele, mas na minha. E ela fica ansiosa, preocupada, só que tem um detalhe, você, mulher, dá o seu melhor para os seus filhos. Então, para que tanta culpa? Para quê? Não é por quê, é para quê? Isso, aí fala assim, pra e responde. Para que tanta culpa? Na verdade, a culpa faz parte do ser humano. Tem culpa que é saudável e tem culpa que é doentia. Sim, aquela culpa que me leva a me arrepender. Isso, essa é saudável. Essa é saudável. Aquela que me leva a mudar de comportamento, a mudar minhas atitudes, a rever a vida. Agora, aquela culpa que não me deixa dormir, que me paralisa e me deixa ansiosa, coração dispara, vem uma angústia muito grande, essa culpa é patológica. Isso, essa é a ansiedade moral. A ansiedade moral. Então, assim, veja, é uma resolução diferente da resolução realista. Isso. Mas assim, em ambos os casos, você precisa lidar com essa realidade aí e enfrentar esse problema. Exatamente. O que não dá para fazer é assim, eu tô ansiosa. Mas eu vou ficar aqui só orando. Gente, você tem que encarar o seu problema. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. E o Senhor Jesus espera que você vá para a vida. Como é que Josué conquistou Canaã? Pensa isso agora, orando, Vinícius. Né? Ele orou, ele jejuou e ele orando. esperou que as milícias celestiais, o exército do céu viesse e removesse o povo de Canaã. Como é que Elias combateu o sacerdote? Não foi assim. Não, apesar que Elias orou, né? Não, Elias orou, mas não. Mas só que Elias foi para cima lá enfrentar no Monte Carmelo. Calma. Deixa eu falar antes de Josué, pra gente não atropelar os bois. Josué não orou só, tá? Ele buscou o Senhor, mas tem um detalhe. E ele foi guerrear. Ele foi pra guerra. Com certeza. Não teve anjo ali para ajudar. Mas embora na hora da guerra, quando ele precisou, Deus interveio. Foi espada. Foi espada. Deus, naquela época, não tinha psicólogo. Deus foi o terapeuta de Josué. Seja forte e corajoso. Olha, não tenha medo, porque uma das emoções que sustenta a ansiedade é o medo. Por que você não enfrenta esse problema? Tem medo. Por que você tem... O que acontece pensar no futuro que te dá ansiedade? Medo. Algo ruim vai me acontecer. Medo de morrer. Ataques de pânico. Eu vou entrar no elevador, fobia. Eu tenho medo do gato, fobia com animal, eu transfiro. A ansiedade, ela é sustentada pelo medo. Sim. Então, Deus, naquela época, não tem ali terapeuta? Não, naquela época não tinha. Aí Deus tem que dar o jeito dele. Aí Deus dá o jeito, que Deus resolve tudo. Ele mesmo é o terapeuta ali. Gente, e todas as vezes que Deus precisou conversar com algum adorador,
ele não ficava massageando o ego. Ixi, Você percebe? Deus é Hoje maravilhoso. em dia a gente faz isso no século XXI, né? A gente quer alguém para a gente poder desabafar e que a pessoa compre a nossa briga, mas Deus não fez isso. Como é que Natan confrontou Davi? Porque Davi tinha pecado lá com Batseba. Pé na realidade, ó, você é esse homem, você é esse super poderoso que matou o pastor de ovelha e roubou a única ovelhinha que ele tinha. Põe o pé na realidade. Agora que você sabe isso, vai resolver esse problema. Resolva. Vai resolver esse problema. Então, assim, ó, Deus nunca tratou massageando o ego de Vítima, ninguém como coitadinha, ó, sofrido, sofrido. Isso Não, mesmo. não, não, Então, não. assim, ó, trazia o ser humano para a realidade, Exato. falava o que ele precisava ouvir e mandava-o de volta à vida. Ó, eu posso falar que cabe agora na ansiedade neurótica, porque a ansiedade neurótica é a fantasia. Isso, então, peraí, nós falamos da ansiedade realista, da moral, ansiedade que é moral da e agora culpa. da neurótica. Mas cabe muito bem nessa, porque a ansiedade neurótica ela vem dos traumas. E o trauma é quando você tem um sofrimento lá atrás que não conseguiu resolver, você agora carrega na vida adulta. Sabe o que acontece? Você vive olhando a realidade com uma fantasia. Vou dar um exemplo aqui. Então imagina aquela esposa que... Gente, é um exemplo só, tá? Um exemplo. Aquela esposa que é muito ansiosa porque ela fica com medo do marido trair. Ah, tem Aí várias. ela começa sim, a ficar, sim, ela sim. supervisiona o marido, pega o celular dele direto, quer saber de tudo. Por quê? Porque ela tá neurótica. Na infância, nesse caso aí que eu estou trazendo, Sim. né? Provavelmente ela presenciou um relacionamento a 3, a mãe, o pai e ela. E aí na cabeça dela, casamento equivale a 3 pessoas. Mas como é, aí ela cresce, ela e o marido não tem um terceiro na realidade, mas aí ela cria um. É o trauma. Por causa do trauma. Traz uma fantasia. Ela está criando uma realidade que não existe. Exato. E aí ela fica ansiosa. Ai, meu marido tá me traindo. Ai, não, não pode sair. Não, não pode sair com os amigos. Não. Onde você tá? Ah, por que você demorou? Vai ficar até mais tarde? Você tá com quem aí? Essa ansiedade, sabe? Ansiedade neurótica. Você cria uma realidade por causa de um trauma vivido lá na infância. E isso é só um exemplo. E eu vou ainda dizer, isso nem é realidade, isso é fantasia. Não, você cria a realidade, né? É uma coisa que não existe. O fato é, o homem está trabalhando, mas na tua cabeça, ele falou com a cliente, tá traindo, porque você aprendeu que em relacionamento dual tem uma terceira. Você foi a terceira. Você leva agora para a vida que todo relacionamento tem que ter um terceiro. Teu marido é um infiel, mas você acredita que ele tem outra, aí teu casamento se desgasta, esse homem não dá conta, você vive ansiosa, coração dispara, angústia dele ir embora, será que ele tá com outra mulher ou não? Olha só, é adoecedor. É adoecedor.